Pedro, Tiago e João. Jesus revelava muitas coisas aos discípulos, irmãos, mas para Pedro, Tiago e João era mais chegado. Esse apóstolo, aleluia, quando Jesus uma vez não foi recebido pelo samaritano, ele disse: Senhor, vamos orar para que o Senhor desça fogo do céu e consuma os samaritanos, aleluia. E o Senhor Jesus disse: olha, eu não vim para destruir os homens, eu não posso fazer isso, eu vim para salvá-lo. Agora eu acho interessante que esse mesmo apóstolo, que é chamado também de filho do trovão, ele, depois que ele tem um encontro com Jesus mais profundo, também, aleluia, ele é chamado de o apóstolo do amor. Ele é chamado de o apóstolo do amor. Se você ler Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver alguma diferença no Evangelho de João. Por quê? Mateus escreve para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos, mas João escreve diretamente para a igreja. Quando você começa a ler o livro de João, né, daqui a pouco, uma hora boa mesmo, você vai ver que ele já aponta Jesus como Filho de Deus. João tinha uma intimidade tão grande com o Senhor, a ponto de, quando Jesus foi crucificado, eu pergunto aos irmãos, aonde estavam os outros discípulos? Vocês sabem dizer onde estava? Judas já havia saído para se enforcar. Pedro estava lá na fogueira, pastor Santo, havia negado Jesus. Os outros sumiram porque ele disse que o pastor seria pego e as ovelhas se dispersarão. Mas eu pergunto aos irmãos, João estava na hora da crucificação. Ele foi o único, pastor Santo, discípulo que ficou até o final com Jesus, a ponto de Jesus olhar para Maria e dizer: olha, Maria, esse é seu filho. E virou para João: João, esta é sua mãe, Jesus crucificado. E agora, na época da perseguição, 60, 65 anos depois de Jesus subir ao céu, assentar à direita de Deus, os outros discípulos tinham sido martirizados. João é levado para uma ilha, essa ilha é chamada Ilha de Patmos. E quem era jogado ali, irmãos, vai ser mortos pelas feras. Muito difícil o prisioneiro ir para lá e voltar vivo, porque era estraçalhado pelas feras. João já era um ancião, mas ele estava ali. Não está na Bíblia, mas segundo a história, esse homem foi lançado dentro do caldeirão de azeite quente fervendo e não morreu, porque Jesus tinha uma obra muito grande na vida do apóstolo do amor. E Jesus, ele aparece para João dizendo: olha, o que você vê, escreve, porque essa mensagem eu vou mandar para as 7 igrejas que estão na Ásia. E a vez que Jesus aparece para ele, foi arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouviu por detrás dele uma voz como de trombeta, que dizia: escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão ainda na Ásia, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aí João ele vira para ver quem falava com ele. Mas quando ele olha, ainda diz que virando-lhe, ele vê 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, Jesus está diferente. Jesus, aleluia, ele se mostra, aleluia, como Deus completamente. E João, quando vê, acho que João cai como morto diante dele, e Jesus começa então a passar essa grande revelação do livro do Apocalipse. Diz: olha, escreve, João, não perde nada, eu preciso levar esta mensagem para as 7 igrejas. E a Bíblia diz, aleluia, que aparece no meio dos 7 castiçais de ouro, aleluia. Primeiramente quero dizer para os irmãos, Jesus, irmão, ele precisa estar no meio, no centro da sua vida. Ele não aceita ficar atrás, aleluia, ele não aceita ficar do lado
ele precisa estar no centro. É por isso que ele aparece no meio das 7 castiçais de ouro, no meio das 7 igrejas, e diz: olha, vem, escreve. E a Bíblia diz que quando João vê ele, eles que tinha uma veste comprida, cingido no peito com um cinto de ouro. Aleluia! Você pode imaginar isso aqui, irmão? Você pode imaginar isso aqui, obreiro? Você pode imaginar isso aqui, aleluia, irmão, desta noite, essa figura que João estava vendo agora. Você já viu, irmão, um cinto de ouro traçado no seu peito? Por que Jesus aparece, irmãos, com cinto de ouro? Sabe o que é isso aqui? Davi, ele foi rei sacerdote, mas não foi profeta. Samuel foi profeta e sacerdote, mas não foi rei. Esse cinto significa as 3 unções, pastor Santo, de Jesus. Jesus é o único que foi e é profeta, sacerdote e rei. Profeta, sacerdote e rei. Aleluia! Se você crê, levanta sua mão nesta noite e glorifica aquele que tem as 3 unções nesta noite. Ele é profeta, ele é sacerdote e ele é rei. Ele vira para João de uma forma, aleluia, interessante, aleluia. E a vez que a sua cabeça, os cabelos eram brancos como a lã branca. E geralmente, né, irmão, quando você vê alguém de cabelo branco, você diz: olha, irmão, esse irmão tem muito janeiro. Quando você vê o cabelo branco, não, esse irmão já tem uma idade avançada. E por que Jesus aparece com o cabelo branco? Sabe o que são esses cabelos? Eternidade. Jesus, né, como Deus, ele é chamado de Pai da eternidade. É por isso que Jesus aparece para João com os cabelos brancos, aleluia, como a branca lã, porque ele é o Pai da eternidade, aleluia, oh glória a Deus, nunca mais ele morrerá, aleluia, ele é eterno, ele vive eternamente, aleluia, oh glória a Deus. Quem crê, levante a mão e dá glória a ele nessa noite. E ele diz que o cabelo branco como a neve e os olhos como chama de fogo. Você já parou para imaginar, irmãos, os olhos como chama de fogo? Ele apareceu para Paulo, pastor Santo, na caminho de Damasco. Só em Jesus apareceu, um homem ficou cego, porque não resistiu, aleluia, à luz, aleluia, de Jesus Cristo. Agora imagine João, arrebatado em espírito, ouvindo uma voz como voz de muitas águas, porque a voz de Deus, diz a Bíblia, que é voz de muitas águas, ou seja, voz de multidão. Eu tinha pensando aqui, irmão, com o meu neurônio, por que ele tem voz de multidão? Você sabe por que isso? O céu, irmão, é uma concordância só. No céu, pastor Santo, não há desavença. Um não fala A, outro fala B. É uma só voz que comanda aleluia, o céu inteiro. Então essa voz de Deus, que é voz de muitas águas, é voz de multidão. É voz de multidão. Aleluia, ele dizia, aleluia, sua cabeça com cabelo branco como a lã, como a neve, e seus olhos como chama de fogo. Sabe o que é isto? Penetração do juízo, ou seja, os olhos dele vê todas as coisas. É por isso que a Bíblia diz que Deus vê todas as coisas, porque os seus olhos são como chama de fogo. A Bíblia diz, e seus pés semelhante ao latão reluzente. Você imagina, irmão, que pé glorioso, hein? Já imaginou isso? É uma coisa inexplicável. Os pés de Jesus como um pé de fogo. Aleluia. E a Bíblia diz que em breve o Senhor esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Agora imagine, irmão, quando Satanás vê aquele pé de fogo. Mas quando ele olha, ainda diz que virando-lhe, ele vê 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, Jesus está diferente. Jesus, aleluia, ele se mostra, aleluia, como Deus completamente. E João, quando vê
Abre que João cai como morto diante dele, e Jesus começa então a passar essa grande revelação do livro do Apocalipse. Disse: olha, escreve, João, não perde nada, eu preciso levar esta mensagem para as 7 igrejas. E a Bíblia diz, aleluia, que aparece no meio dos 7 catiçais de ouro, aleluia. Primeiramente quero dizer para os irmãos, Jesus, irmão, ele precisa estar no meio, no centro da sua vida. Ele não aceita ficar atrás, aleluia, ele não aceita ficar do lado, ele precisa estar no centro. É por isso que ele aparece no meio das 7 catiçais de ouro, no meio das 7 igrejas, e diz: olha, vem, escreve. E a Bíblia diz que quando João vê ele, eles que tinha uma veste comprida, cingido no peito com um cinto de ouro, aleluia. Você pode imaginar isso aqui, irmão, você pode imaginar isso aqui, obreiro, você pode imaginar isso aqui, aleluia, irmão, desta noite, essa figura que João estava vendo agora. Você já viu, irmão, um cinto de ouro traçado no seu peito? Por que Jesus aparece, irmãos, com cinto de ouro? Sabe o que é isso aqui? Davi, ele foi rei e sacerdote, mas não foi profeta. Samuel foi profeta e sacerdote, mas não foi rei. Esse cinto significa as 3 unções, pastor Santo, de Jesus. Jesus é o único que foi e é profeta, sacerdote e rei. Profeta, sacerdote e rei. Aleluia. Se você quer, levanta sua mão nesta noite e glorifica aquele que tem as 3 unções nesta noite. Ele é profeta, ele é sacerdote e ele é rei. Ele vira para João de uma forma, aleluia, interessante, aleluia. E a vez que a sua cabeça, os cabelos eram brancos como a lã branca. E geralmente, né, irmão, quando você vê alguém de cabelo branco, você diz: olha, irmão, esse irmão tem muito janeiro. Quando você vê o cabelo branco, não, esse irmão já tem uma idade avançada. E por que Jesus aparece com o cabelo branco? Sabe o que são esses cabelos? Eternidade. Jesus, né, como Deus, ele é chamado de Pai da eternidade. É por isso que Jesus aparece para João com os cabelos brancos, aleluia, como a branca lã, porque ele é o Pai da eternidade, aleluia. Oh, glória a Deus, nunca mais ele morrerá, aleluia. Ele é eterno, ele vive eternamente, aleluia. Oh, glória a Deus. Quem crê, levante a mão e dá glória a ele nessa noite. E ele diz que o cabelo branco como a neve e os olhos como chama de fogo. Você já parou para imaginar, irmãos, os olhos como chama de fogo? Ele apareceu para Paulo, pastor Sandro, na caminho de Damasco. Só em Jesus apareceu, um homem ficou cego, porque não resistiu, aleluia, a luz, aleluia, de Jesus Cristo. Agora imagine João, arrebatado em espírito, ouvindo uma voz como voz de muitas águas, porque a voz de Deus, diz a Bíblia, que é voz de muitas águas, ou seja, voz de multidão. Eu estive pensando aqui, irmão, com o meu neurônio, por que ele tem voz de multidão? Você sabe por que isso? O céu, irmão, é uma concordância só. No céu, pastor Sandro, não há desavença. Um não fala A, outro fala B. É uma só voz que comanda aleluia, o céu inteiro. Então essa voz de Deus, que é voz de muitas águas, é voz de multidão. É voz de multidão. Aleluia. Ele dizia, aleluia, sua cabeça com cabelo branco como a lã, como a neve, e seus olhos como chama de fogo. Sabe o que é isso? Penetração do juízo. Ou seja, os olhos dele vê todas as coisas. É por isso que a Bíblia diz que Deus vê todas as coisas, porque os seus olhos são como chama de fogo. A Bíblia diz, e seus pés semelhante ao latão reluzente. Você imagina, irmão, que pé glorioso, hein? Já imaginou isso?
é uma coisa inexplicável. Os pés de Jesus como um pé de fogo, aleluia. E a Bíblia diz que em breve o Senhor